A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, né? Olha, um abraço a todos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, prazer tê-los aqui comigo. Vamos trabalhar, meus queridos irmãos, com o objetivo de esclarecer a nossa irmandade a respeito da verdade da doutrina da palavra, da doutrina da igreja, porque a apostasia, não faz bem a ninguém, né? Sobretudo a respeito da divindade do Senhor Jesus. A doutrina da Trindade e a divindade do Senhor Jesus, porque eles apostataram dessa doutrina. E vamos continuar comentando, né, os questionamentos aí do nosso precioso, porque ele tem uma alma, é uma alma preciosa, e não pode ser, desprezado. Mas veja que ele está falando sobre o crime. Ele começa o vídeo dele aí, sobre crime e os criminosos. Vamos ver então o que ele está dizendo. E antes de entrarmos no tema do nosso vídeo, quero falar para vocês algo. Que não existe crime perfeito. Por mais que o criminoso ele tente esconder evidências do seu crime, sempre a justiça vai descobrir. Sempre ele vai deixar rastro, vai deixar evidências, porque não existe crime perfeito. Então ele está dizendo que não existe crime perfeito. Ele está fazendo considerações sobre crime e criminosos. Eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, é crime? A Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 4º, diz assim, que é livre a expressão de pensamento, sendo vedado, quer dizer, proibido o anonimato. Quer dizer, eu posso falar o que quiser falar, entende? Mas mostrando a minha cara e o meu verdadeiro nome. Agora, você usar uma figura, né, e usar um nome falso para agredir, ofender, insultar, caluniar pessoas ou instituições. Aliás, um vídeo ele ficou nervosinho com a irmã Cristiane, porque a Cristiane disse que a congregação não crê na divindade do Senhor Jesus e não crê na Trindade. Diz que ela estava caluniando a instituição. Ele calunia os demais seminários evangélicos, né, que ensinam a teologia cristã, né, ortodoxa, né, chama de falsos e mentirosos. Então, fazendo isso no anonimato, né, não se constitui um crime. Agora me diz uma coisa, ele defende um grupo religioso que mata almas e destrói famílias. Por coisas simples, tá? Por coisas simples. Se você for a um culto, a uma igreja evangélica, assistir um casamento da sua filha, você adulterou espiritual. E está morto, perdeu a alma, caiu da graça, vai parar no inferno. Entendeu? E eu sou testemunha de 2 que se suicidaram e 2 outros sobreviventes. Há 20 anos, quando eu descobri que eles praticavam listas secretas de ensinamentos, porque são homens aqui envolvidos com aquela turminha do sinalzinho aqui, tá vendo? Sabe o que é isso? Maçonaria, ocultismo. Quando eu descobri, isso há 20 anos atrás, que praticavam listas secretas, reuniões secretas, e eu falei, essas instruções para expulsar pessoas do templo, que eu vi acontecer com um parente por afinidade meu, né, o pai do meu concunhado, falei, isso daí deve estar nessas listas. E fui à luta, denunciar listas secretas de ensinamentos e escrever a respeito das nossas verdadeiras doutrinas. Né? Então, mas esse homem deve saber destas coisas, deve estar consciente. Ora, veja,
ele é também um criminoso responsável por esses crimes ou não? Os companheiros, parceiros deles de ministério, são também responsáveis por estes crimes ou não? Hein? Sim, porque veja bem, do lado da minha casa, se o meu vizinho, ele pega a criança aí pela rua, traz para dentro da casa dele, estupra, e depois larga no campo, aí sangrando, ele está cometendo um crime? Está cometendo um crime, é um criminoso, um estuprador. Agora, eu sabendo desses fatos, se eu ficar calado, eu não sou cúmplice do crime dele? Fale a sério. Eu não sou também responsável por isso que está ocorrendo? Se eu não denunciar, eu sou um criminoso tal qual ele é. Estou errado ou estou correto? Então eu pergunto para você, o que você me diz desse homem? Hein? Ele é ou não é um criminoso? Na minha opinião, ele é um criminoso. Tá? Cara escondida, agredindo, insultando, caluniando outras instituições, as escolas, os seminários evangélicos, né? Quando ele lá aprendeu lá em Cerqueira César, né? Lá no seminário lá das Testemunhas de Jeová, da Torre de Vigia. Para mim ele é uma testemunha de Jeová que mudou de templo, né? Foi lá para o meio da congregação. As razões são suspeitas, né? São suspeitas as razões, não são pela descoberta de alguma verdade, não é absoluto. Ele tem as mesmas ideias das Testemunhas de Jeová, está inserido na congregação com essas ideias, que são contrárias até às crenças da congregação cristã no Brasil. Ele condena a Trindade, então ele nega a divindade do Senhor Jesus. A congregação cristã no Brasil, no papel, tá? No estatuto, ela tem como doutrina a doutrina da Trindade e a divindade do Senhor Jesus. Muito embora o ministério não acredite mais nisso. Então, o que você acha? Esse homem é um criminoso ou não é um criminoso? Me ajuda aí, tá? Vamos pensar um pouco. Vamos avante vendo o que ele está dizendo. Da mesma sorte que não existe crime perfeito, também não existe fraude perfeita, que é o que eu vou abordar aqui no meu vídeo. A fraude, ela sempre deixa rastros. Eu estou usando aqui a ilustração do crime, porque eu vou abordar a questão da fraude aqui no meu vídeo. Para qualquer crime, por mais que o criminoso tente esconder evidências, sempre a justiça vai descobrir. Da mesma sorte é a fraude. Por mais que tente fraudar alguma coisa, sempre vão deixar evidências da fraude e a verdade sempre vai aparecer. Mas por que a verdade sempre vai aparecer? A verdade sempre vai aparecer porque já é uma profecia de Cristo e não tem como não se cumprir, como não acontecer isso. Cristo determinou que toda a verdade apareceria, então tem que aparecer. Como diz nos evangelhos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, nem oculto que não haja de saber-se. O Senhor Jesus Cristo falou também para os seus discípulos: aquilo que eu visse sobre os ouvidos, sobre os telhados, será apregoado. Então a verdade sempre vai aparecer, não tem para onde. Caramba, o homem está falando verdade, né? Está falando verdade. Impressionante, nem eu consigo ser tão claro, lúcido, com uma palavra tão compreensível, que só não entende quem não quer. O homem é fantástico, né? E ele não sabe, né? Ele é novinho de congregação. Ele não sabe, né? Mas o ministério da congregação passou muitos anos pregando da tribuna, né? Ameaçando os irmãos, dizendo: o seu pecado
o Senhor, eu vou colocar em cima do telhado da tua casa para que todos vejam o teu pecado. Profecia, profetizaram muito isso aí, muito, muito mesmo. Era uma coisa que eles gostavam de fazer. Sabe, aquela sensação de Deus sobre a terra para condenar as almas, destruir as famílias, decidir quem entra no céu e quem não vai entrar no céu, quem pode tomar a Santa Ceia, quem não pode tomar a Santa Ceia, aquele ego, o ego interior, inflado, gigantesco, na tribuna, como se fora Deus na terra, Hoje está se cumprindo essas profecias na vida deles todos. Por quê? Porque o pecado destes homens está no telhado do mundo. No telhado do mundo. Não sou eu quando vi o site do irmão Ricardo, eu fui para lá, Fui para lá, ele estava muito preocupado com os músicos, Com o ministério, ter um ministério, não ter um ministério e tal. E a única razão, minha única motivação era as almas perdidas, Almas que foram ludibriadas por estes homens. No batismo, que é o matadouro, O matadouro da congregação é o batismo. Matam as almas porque batizam viciado, drogado, amaziado, gente em sérios conflitos de personalidade, com sérios problemas, batiza de qualquer jeito, E depois fica, deixa que o Senhor cuida, para lá na frente matar as almas e destruir as famílias, Então eu fui para lá com esse objetivo. Depois de 1 ano e pouco, 6 meses, fui expulso de lá, Por que eu fui expulso? Ah, que maravilha, Porque preguei o Evangelho, Eu tenho um vídeo que eu conto isso daí, Preguei lá o Evangelho para eles e fui expulso, Tá bom? E fiquei sozinho depois, Batalhando 20 anos, Mas depois começaram a aparecer, De repente o irmão Ricardo ressuscitou, E ele é terrível, Ele conhece esses homens nas suas vísceras, Conhece lá a lombriga que habita esses vísceras, Se é lombriga, se é oxiúrios, ou se é outro tipo de verme, Tinha também o irmão Genésio, depois conheci a irmã Sara, veio também o irmão André, veio a Beriana, veio o irmão Bruno, André, Irmão André também. E outros mais, começaram a trabalhar nesse trabalho de mudar essa cabeça, mudar o caráter destes homens, e sobretudo, parar com a matança de almas, A matança de almas. A congregação a vida toda, o dedo acusador, contra as outras denominações evangélicas, com questões, minúsculas questões. O dízimo, o ósculo santo, o véu, teologia, pregando contra a teologia das demais igrejas, contudo desenvolver a sua própria teologia, uma teologia criminosa, assassina. Eu não conheço outra igreja que faça o que eles fizeram ao longo de 80 anos, destruir famílias e matar pessoas. Eu não conheço outra. Mas a congregação e a dissidência, ontem tive notícia, que tem uma dissidência aí que faz o mesmo. Mata as almas e destrói as famílias. Então, permaneceram, guardado nos seus corações a semente maldita do pecado de morte. Entendeu? Então, ele está falando a verdade, que a farsa, a farsa ainda vai aparecer, Entendeu? Nada fica escondido, oculto, porque o Senhor Jesus mesmo disse, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem é escondido que não venha a ser sabido. E mandou que pregasse no telhado, nas varandas, pregasse e denunciasse esses crimes. Então é o que eu estou fazendo, 20 anos,
em 2016, finalmente, graças a Deus, né, com a administração do irmão aí, o Ministério publicou em listas secretas que não existe pecado de morte. Mas isso é secreto. Até hoje estão matando almas e destruindo famílias. A coisa, em setembro, outubro do ano passado, foi um cooperador de jovens em Orlândia que se suicidou, né? Em março, dia 6 desse mês aqui, desse ano aqui, em março, na UPA de São Miguel Paulista, uma das pessoas queria falar comigo e conversou comigo. Era um cooperador que perdeu seu ministério porque foi num culto evangélico aí, né? Talvez por um casamento de um familiar. E me relatou que naquela semana, um ministro tinha se suicidado, se atirado do alto de um prédio, se suicidou. Prometeu enviar o vídeo para mim, prometeu pelo menos o áudio, não fez até o dia de hoje. Cúmplice também desse crime. Está se tornando cúmplice desses criminosos. Entendeu? Então é isso. Tá? O exterminador de heresia está falando a verdade. Não adianta você querer esconder, não adianta, porque o Senhor Jesus vai colocar no telhado do mundo. Vai colocar todos vão saber. E se ficar alguma coisa que não se saiba, ou que não seja dado devido valor, no tribunal, no grande trono branco, vocês vão comparecer para o Senhor mandar vocês para o inferno, ó, metendo o calcanhar no vosso nariz, bando de criminosos. Mas tá bom, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui. Ele vai agora aí daí para frente apresentar antigos manuscritos para defender a tese que não existe nenhum documento antigo, Mateus 28, 19, né? O que é uma mentira, né? Eu tô pronto já para mostrar isso para ele, né? Então, mas o vídeo está ficando muito comprido e eu vou parar o vídeo por aqui. Vai ser no próximo. É o seguinte, o exterminador de heresia, você está ouvindo palavras duras, tá? Mas, filho, é o seguinte, não tem como mudar o meu discurso, né? Não tem como, rapaz. Você com a cara escondida e um nome falso, agride as pessoas chamando de mentirosa, diz que não é crente, um monte de coisa desse tipo, quando a pessoa está falando das verdadeiras doutrinas da igreja. Você também reclamou que ela meteu o cacete na congregação, desqualificando a congregação, não respeitando a entidade, né? Mas você, né, várias vezes fez isso aí, desqualificando as faculdades de teologia que ela está fazendo, entendeu? Né? Então, você está fazendo as mesmas coisas que você condena. Eu já falei para você, né, que você não se respeita a si mesmo. Então, eu não tenho outra atitude a não ser meter a mãozona assim, ó, tá vendo? Na cara e arrancar sua máscara, né? Você começou o vídeo dizendo que não há nada escondido, né? Não? Eu espero ainda te conhecer como um homem de verdade, tá? Mostrando a cara e com o seu verdadeiro nome. Não com esse tipo de coisa aí que você está fazendo. Isso aí é imoral, indecente, e você envergonha a congregação desse jeito, tá? Você envergonha. Fica sabendo, você não sabe? Lá dentro tem gente séria, responsável, respeitável, que não merece, né, ser representada por homens como você. Bem, meus queridos, para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. E me aguarde, porque eu vou responder, ele vai apresentar uma porção de argumentos mentirosos a respeito de Mateus 28, 19, dizendo que não consta nos documentos antigos. E eu vou mostrar para ele que tudo isso é mentira, que ele está aí enganando as pessoas com uma falsa pregação. Adeus, em nome do Senhor Jesus.